Fala galera abençoada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo no canal Eldmara Martins. E estamos na leitura da Bíblia, estamos em Juízes. Já vou pedir para você deixar aquele like abençoado e cheio de sucesso para o meu canal. E vamos à leitura. Juízes 5, o cântico de Débora. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram este cântico. Os chefes se puseram à frente em Israel e o povo se apresentou espontaneamente. Louvai o Senhor. Dai ouvidos, ó reis. Ouve, ó príncipes. Cantarei ao Senhor, entoarei um salmo ao Senhor, Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste, desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água. Os montes se abalaram diante do Senhor, do Deus do Sinai, diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os que viajavam iam por atalhos tortuosos. A vida já havia cessado nos povoados. Já havia cessado até que eu, Débora, me levantei, até que me levantei como mãe em Israel. Assim que escolheram deuses novos, a guerra estava às portas, não se via um só escudo ou lança entre 40.000 em Israel. O meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Bendizei o Senhor. Vós que cavalgais sobre jumentas brancas, que vós assentais sobre ricos tapetes, e vós que andais pelo caminho, considerai. Falarão mais alto que a voz dos que distribuem água junto aos bebedouros a respeito dos atos justos do Senhor, dos atos justos que fez aos seus povoados em Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoai um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva cativo os teus prisioneiros, filhos de Abinão. Então o restante dos homens desceu, e eles foram aos nobres, e o povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. De Efraim desceram os que tinham a sua raiz em Amaleque, e Benjamim estava entre o povo que te seguiu de Maquir. Descerão comandantes e de Zebulon os que levam a vara de comando. Os líderes de Isacar também estavam com Débora. Sim, Isacar também estava com Baraque e o seguiu até o vale. Nas divisões de Rubem houve grande inquietação. Por que ficastes entre os currais, escutando o balido dos rebanhos? Nas divisões de Rubem houve grande decisão. Gileade ficou no outro lado do Jordão, e Dan, porque se deteve com seus navios. Asser permaneceu na costa do mar e ficou nas suas enseadas. O povo de Zebulão se expôs à morte, como também o povo de Naftali nas regiões altas do campo. Vieram reis e guerrearam. Os reis de Canaã guerrearam em Taanac, junto às águas de Megido. Não tomaram despojo de prata. Desde o céu, as estrelas guerrearam, desde suas órbitas guerrearam contra Cícera. O ribeiro de Quizon os arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon, avante minha alma, sê forte. Então, os cascos dos cavalos golpearam a terra na fuga precipitada dos seus valentes. Amaldiçoai Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai seus habitantes, pois não vieram em socorro do Senhor contra os valentes. Bendita seja Jael, mulher de Éber, o queneu entre todas as mulheres. Bendita seja entre as mulheres nômades. Ele pediu água, ela lhe deu leite. Em taça de príncipes, ofereceu-lhe coalhada. Estendeu a mão para pegar a estaca e com a mão direita pegou o martelo dos trabalhadores. Golpeou Cícera, rachando-lhe a cabeça, furou e atravessou as têmporas. Aos pés dela encurvou-se, caiu e ficou estirado. Aos pés dela encurvou-se e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Cícera olhava pela janela e atrás da grade exclamava: Por que o seu carro tarda em vir? Por que demora o ruído dos seus carros? As suas damas mais sábias respondiam, e ela pensava consigo mesma:
Certamente estão achando e repartindo os despojos. Uma ou duas moças para cada homem, despojos de roupas coloridas para Cícera, despojo de roupas coloridas e bordadas para o meu pescoço. Ó Senhor, morram assim todos os teus inimigos. Entretanto, os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. E a terra teve sossego durante 40 anos. Juízes 6. Israel é dominado pelos medianitas. Mas os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E este os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianistas eram mais fortes que Israel, e por isso os israelitas fizeram esconderijos nos montes, nas cavernas e nas fortalezas. Porque acontecia que quando Israel semeava os medianistas, os amalequitas e os outros povos do leste invadiam suas plantações, acampavam na terra e destruíam as plantações até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Subiam com seus rebanhos e tendas, vinham em multidão como gafanhotos, tanto eles como os seus camelos eram inumeráveis e entravam na terra para destruí-la. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos medianitas. Por isso os israelitas clamaram ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa dos medianistas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da escravidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os que vos oprimiam. Expulsei-os da vossa presença e vos dei a terra deles. E também vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não tem mais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não obedecestes a minha voz. O anjo do Senhor fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre o carvalho que estava em Ofra, que pertencia ao Abzerita Joás. Seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de espremer uvas para escondê-los dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está contigo, homem valente. E Gideão lhe respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nosso país nos contaram, dizendo: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianistas. O Senhor virou-se para ele e lhe disse: Vá nesta tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Não sou eu que estou te enviando? E Gideão perguntou-lhe: Ah, meu senhor, com quem livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. E o Senhor disse novamente: Eu estarei contigo, e tu derrotarás os medianistas como se fossem um só homem. E Gideão continuou: Se tenho achado favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Peço-te que não saias daqui até que eu volte, trazendo a minha oferta e a ponha diante de ti. E ele disse: Esperarei até que voltes. Então Gideão entrou e preparou um cabrito e fez bolos sem fermento, com um efa de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe tudo para fora e ofereceu-lhe debaixo do carvalho. Mas o anjo de Deus lhe disse: Pega a carne e os bolos sem fermento, coloca-os sobre esta rocha e derrama o caldo por cima deles. E assim ele fez. E o anjo do Senhor estendeu o cajado que tinha na mão e com a ponta tocou a carne e os bolos sem fermento. Então subiu fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos sem fermento. Em seguida, o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: Ai de mim, Senhor Deus! Eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e o clamou: O Senhor é paz, até que o altar está em Ofra dos Abzeritas. Gideão destrói o altar de Baal. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: Toma o segundo novilho de teu pai, o de 7 anos, e derruba o altar de Baal.
e que é de teu pai, e corta o poste de Acerá, que está ao lado do altar. E depois disso, edifica um altar ao Senhor, teu Deus, no cume desta elevação, da forma apropriada. Toma o segundo boi e oferece no holocausto com a lenha do poste de Ácera que tiveres cortado. Então Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia ordenado. Mas não o fez de dia, e sim de noite, pois temia a casa de seu pai e os homens daquela cidade. Quando os homens da cidade se levantaram de madrugada, viram o altar de Baal derrubado, o poste de Ácera que ficava ao seu lado cortado, e o segundo novilho sacrificado no altar que havia sido edificado. Então perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de averiguar e interrogar, descobriram que Gideão havia feito aquilo. Por isso, os homens da cidade disseram a Joás: traze para fora teu filho, para que morra, porque derrubou o altar de Baal e cortou o poste de Ácera que estava ao seu lado. Mas Joás disse a todos os que se puseram contra ele: acaso serei vós que defendereis Baal? Quereis livrá-lo? Todos os que lutarem por ele estarão mortos pela manhã. Se ele é Deus, que se defenda a si mesmo, pois o altar dele foi derrubado. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubal, dizendo que Baal lute contra ele, pois derrubou o seu altar. Então todos os medianistas, os amalequitas e outros povos que vinham do leste se juntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão e ele tocou a trombeta para convocar os abezeritas que se juntaram a ele. Também enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se juntou a ele. Enviou ainda mensageiros a Asser, Zebulon e Naphtali, que saíram ao seu encontro. Então Gideão disse a Deus: se vais realmente livrar Israel por meu intermédio, como prometestes, atenta para isto. Porém uma porção de lá na eira, se o orvalho molhar somente a lã, e todo o chão em volta estiver seco. Então saberei que livrarás Israel por meio intermédio, como prometestes. E assim aconteceu. Ao levantar-se de madrugada, no dia seguinte, ele torceu a lã e espremeu dela o orvalho, que encheu uma tigela. Mas Gideão disse a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se eu te fizer mais um pedido. Permite que eu faça só mais um teste com a lã. Peço-te que somente a lã fique seca e que o chão em volta se molhe com o orvalho. E Deus fez assim naquela noite, pois somente a lã estava seca e o chão em volta estava molhado com o orvalho. Glória a Deus, aleluia. Vou pedir que você feche os olhos para que possamos juntos orar por você, pela sua vida, pela sua família, pelos seus problemas. E nesse momento, feche seus olhos e entregue seus problemas na mão do Senhor. E vamos orar pela nossa nação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoais toda e qualquer ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, Senhor, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Amém.